Pega as suas mãos. Diga: Senhor, eu não posso viver sem o teu fogo. Eu não posso viver sem a sua glória. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver. Não posso viver sem queimar. Não posso viver sem teu fogo. Não posso viver sem queimar. Queimar. Incendiar. Não posso viver sem queimar. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar. Queimar. Incendeia. Incendeia. Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Não, ele ressuscitou. Ele está vivo e confortável.
Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Nações, se preparem. Jesus está voltando. Igreja, se prepare. O rei, ele não é. Vamos lá, é sobre ele. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele ressuscitou. Ele não é mais um bebê. Ele ressuscitou e com poder e glória. Em todas as nações, incendeia tua noiva. Shalom, boa noite, a paz, todos os filhos e filhas da casa de oração. Deus abençoe a todos, Deus guarde a vida de cada um, cada filho, cada filha da casa de oração. Deus dê um abraço, um beijo, que Deus abençoe a cada um, que guarde, que livre de todo mal, que possa estar ministrando a cada coração nesse dia. Hoje não podemos estar na casa para fazer o culto ali, realizado ali, por alguns motivos. Minha mãe se encontra muito gripada, muito acamada, e não poderia ficar com a Radassa. Então a gente não vai deixar de cultuar e de adorar a Deus por causa disso, mas a gente está prevenindo e sendo um pouco cuidadoso com tudo aquilo que vem acontecendo. Mas não tememos, não temos medo, assim como o Eterno já está enviando a cura em nome de Jesus a minha mãe. Deus também está nos guardando aqui na nossa casa. Deixa um beijo, um abraço a todos que vão assistir também este vídeo, tá? Antes do vídeo vamos estar botando uma canção de adoração, e no fim do vídeo a mesma coisa, vamos estar deixando uma canção de adoração para o Eterno, e que possa ser bênção na sua vida, na sua casa. Eu quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor tem me chamado muito a atenção, que está em 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12, 13, do verso 12, 13 e o verso 17. Amém? Abra aí na sua casa, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Diz assim o 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante do sofrimento do corpo de Cristo, para também que, na revelação de sua glória, vos alegreis exultantemente. No verso 17 diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho do Eterno? Amém? É uma palavra muito interessante, muito forte, muito me alegra a ministrar essa palavra quando o Senhor nos trouxe esse texto. Primeiro, eu quero falar do verso 12. O verso 12 vem dizendo assim: Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Eu não quero falar que esse fogo ardente que surge no nosso meio é esse acontecimento que está acontecendo pelo mundo. Não é a questão do vírus,
não é questão da doença. Eu estou falando do fogo ardente que arde no meio de nós. Isso está falando sobre a casa do Senhor, sobre a igreja. Ele vem falando sobre um fogo ardente que vai surgir no meio de nós para nos provar. E é isso que vem acontecendo. É isso que está acontecendo nesses dias. Esses dias têm nos provado. Esse fogo ardente fala daquilo que vai separar. É aquilo que vai trazer uma separação. Vou te explicar. Quando um ourives quer purificar o ouro, ele coloca ele dentro de um recipiente e leva ao fogo superaquecido. Não sei quantos graus é, bastante, quase 1000 graus, se eu não me engano é 800 graus, para poder ele derreter e aí então a pureza dele ser revelada e aquilo que é impuro subir, ficar por cima para que possa ser visto e retirado a impureza do ouro. Assim também é feito no nosso meio nesses dias. Aleluia! O fogo do Eterno está nos queimando, está nos aquecendo, nos derretendo, para que só fique aquilo que é puro. E aquilo que é impuro vai ser revelado por cima, não vai ser escondido no interior. Que às vezes, ao tirar uma pepita de dentro do solo, nas profundezas da terra, ela vem inteira, mas por dentro ainda tem muitos vestígios de rocha, de pedra, de terra, de outros minérios. Então precisa ser tirado de lá de dentro. Não que perdeu o seu valor, mas precisa tirar a impureza daquilo que está por dentro. E deixa eu te falar, a igreja não perdeu o seu valor. Não é por causa de uns líderes, umas ovelhas, pessoas que querem usurpar da ovelha, que querem denegrir a ovelha, querem manchar as vestes da ovelha, que querem, uns líderes querem usurpar da igreja, que querem destruir o nome da igreja. Não é porque algumas ovelhas querem fazer do seu poder financeiro um lugar onde ela possa dominar as vidas, a liderança. Não, a igreja não perdeu seu valor, pelo contrário, esse fogo vai vir para revelar esses malditos que têm feito isso com a igreja. Essas pessoas que têm sido usadas pelo diabo para poder denegrir a noiva do Cordeiro. É o tempo em que o Senhor vai estar lavando, limpando, queimando para santificar a noiva dele. Então, quando ele fala, não estranhe o fogo, é isso. Se fosse fogo estranho, ele nos avisaria. Se fosse um fogo ruim, um fogo falso, ele nos avisaria. Mas ele fala, não estranhe esse fogo, porque esse fogo vem do Senhor. Esse fogo é do Eterno, esse fogo é do Espírito dele. No meio de vós, ele diz. Isso remete ao meio de vós, dentro de nós, e como no meio da congregação da igreja, do corpo de Cristo, no meio da congregação do Eterno. É um fogo que vai estar nos lavando e purificando, assim como diz Malaquias 3, que ele enviaria o seu ungido para nos lavar com sabão de lavandeiros e também nos purificar com o fogo em que purifica o ouro, o ourívenes. É assim que o Eterno está fazendo nesses dias. Ele está nos preparando, ele está nos santificando. Ele fala assim, destinado a provar-vos. Ele tem nos provado nesses dias. Por quê? Porque muitas das pessoas, muitos dos crentes de hoje em dia, muitos dos evangélicos não têm sido filhos de Deus. Muitos têm ido encontrar na igreja somente o massagear do seu ego. Tem muitos que vão à igreja como se estivessem indo ao shopping. Tem muitos que não dão valor ao estar reunidos em uma coinonia dentro da igreja, ali naquela estrutura. Tem gente que não tem dado valor a isso e principalmente não tem dado valor ao Espírito de Deus que habita no meio de nós. Não tem dado valor, só vai lá achando que é um caixa eletrônico, só vai lá por causa dos milagres, só vai lá em favor de si próprio. Não vai lá por conta do que ele fez, faz e ainda fará. E ele vai fazer. Então o Eterno está dando aqui um recado para a igreja no tempo das mãos de Deus. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele tem feito isso em nós. E ele fala, destinado a provar-vos.
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ei, não é algo extraordinário que o mundo está assim, não. Se a gente estivesse alinhado com a palavra, se a igreja estivesse alinhado, não estava temendo, porque já sabe da profecia, já conhece a profecia, sabe o que tem que vai acontecer e tem que acontecer. Então a gente não é nada extraordinário, mas vai acontecer, está acontecendo e tem muito mais a fazer e a ser revelado. Ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento do corpo de Cristo. Interessante ele falar isso. Pelo contrário, alegrai-vos. Ei, não temais. Não tema. Não tema. Filho de Deus alinhado no corpo de Cristo. Não tema. Nada e ninguém vai chegar à sua casa. Vírus, virose alguma vai chegar em sua casa. Doença alguma, praga alguma, peste alguma chegará à tua casa em nome de Jesus. Os participantes do sofrimento do corpo de Cristo. O interessante é que o corpo de Cristo somos nós, a igreja. É isso que ele está nos falando. Nós temos que nos alegrar em ser participante do sofrimento do corpo. A igreja é o corpo e eu tenho ensinado isso na casa de oração. O corpo de Cristo passou por sofrimentos, por isso ele deixou bem claro para nós que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. É isso que ele estava explicando, como o meu corpo teve aflições, vocês no mundo também terão. Ou acha que você vai aceitar Jesus e aí simplesmente a tua vida agora vai passar a ser mil maravilhas, vai ser um mar de rosas, cheios de espinhos também. Eu não estou aqui para te botar medo, mas eu estou aqui para te trazer a responsabilidade do que é uma vida de filho de Deus. É pregar uma verdade onde ninguém quer ouvir. É falar de uma salvação que ninguém quer. É assim que ele passou com o corpo dele aqui na terra. E nós somos agora este corpo. Nós somos esta vida dele aqui na terra. Vamos ser rejeitados. E ele disse, aquele que for rejeitado em meu nome, aquele que morrer no meu nome, esse encontrará a vida. É isso que ele está ensinando. Ele nunca disse que ele veio para nos dar casa, carro, dinheiro. Eu não sou contra nada disso, entenda bem. Eu estou te chamando a responsabilidade de uma vida de filho, de um evangelho de reino de verdade. Se ele quer te dar, ele vai te abençoar e ninguém pode te impedir. Mas não viva por isso. Viva co-participante do sofrimento do corpo de Cristo, mas alegre, feliz, porque o que te espera é eterno, a traça e a ferrugem não vai destruir. E o interessante é que você deve estar se perguntando, mas como igrejas estão fechadas e a gente vai ser participante do corpo, se as igrejas estão fechadas, se a gente está fazendo culto agora igual o Senhor está fazendo, online, por um vídeo. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma congregação não é formada pela igreja local. A congregação é formada por casas. Uma tribo não tinha um nome no seu estandarte por causa do ajuntamento dentro de uma congregação. Era pelas tendas que estavam ali. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Eterno está nos levando para dentro da nossa casa. A congregação local ela não vai ser revelada pela placa da igreja numa estrutura. Ela vai ser revelada pelas famílias, nas casas, no local onde ela está e pelo que ela proclama, adora e intercede, pelo que ela promove de atos de justiça e de amor. Esses 5 pilares: amor, atos de justiça, intercessão, adoração e proclamação. O corpo de Cristo, quando eu ensinei na casa de oração, os filhos vão entender, sobre os 5 flagelos do corpo de Cristo, sobre a coroa de espinho, a lança que transpassa no seu lado, sobre pés furados, mãos furadas, sobre o chicote, a zorrague que pegou nas costas dele. Esses 5 flagelos e esses 5 pilares, eu quero falar dos 5 ministérios que é o corpo de Cristo. Por isso que ele está levando pra gente, para dentro da nossa casa, para nos revelar quem somos de verdade e principalmente para nos provar quem somos para ele de verdade. Porque dentro de uma estrutura a gente pode colocar uma capa no final de semana, a gente pode maquiar, mas dentro da nossa casa
realmente somos quem somos, não só para nossa família, mas também para o eterno. Ele está nos levando para a nossa casa a fim de nos forjar para quando realmente estivermos numa congregação, reunidos, for uma família de Deus, proclamando, intercedendo, adorando e fazendo atos de justiça e promovendo o amor dele. É para isso que ele está nos levando e nos provando com esse fogo ardente no nosso meio. Não sou contra as congregações, as placas, as denominações, nada disso. Eu sou contra o que fizeram com elas. Eu sou contra o sistema que opera nelas. Agora o corpo de Cristo precisa estar junto, unidos e bem ajustados, como diz Efésios 4. É para isso que os 5 ministérios precisam estar sendo está sendo levantado nesse tempo. O fogo que está ardendo no nosso meio hoje e está tirando tudo que é ruim e nos purificando para entendermos a alegria que é participar do corpo, do sofrimento do corpo de Cristo, que é para também trazer a revelação da sua glória para nos alegrar exultantemente. É para isso que ele está fazendo isso. Se você acha que o grande avivamento do Senhor, o último grande avivamento do Senhor, e virá nesta nação, eu acredito que virá sobre o Brasil, Barzilai, amigo de Israel, sim, um lugar onde que o último grande derramar do Espírito vai cair. Eu creio nisso. É dentro dessas condições. Olha o que o verso 13 diz por inteiro. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos do corpo de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultantemente. Aleluia! É isso que ele está dizendo. Ele está nos levando a um tempo em que a revelação da sua glória será para nos alegrar exultantemente. E isso ocorrerá no tempo das mãos dele, nesse ciclo que se iniciou nessa nação, nessa ampulheta que foi virada, nesses dias de justiça e juízo, dias em que a mão dele está operando em nós como fogo ardente. São essas palavras que ele tem usado para nós. Na revelação da sua glória, ele só vai revelar a glória dele quando ele ver uma igreja, um corpo, com os sofrimentos, as marcas, os ministérios dele funcionando para que a alegria eterna coroe a nossa cabeça, assim como diz Isaías. Esse é o tempo em que o Eterno está fazendo isso. O verso 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo de Deus pela casa de Deus é chegada. Chegou o tempo de começar o juízo de Deus pela sua casa. Deus não iria trazer um juízo sobre o mundo sem começar pelo corpo de Cristo. Porque ele não trouxe salvação para a humanidade que não fosse pelo corpo de Cristo. Então, quando o mundo ainda não conhecia o corpo de Cristo que poderia o salvá-lo, ele envia o Filho. Então, pelo corpo de Cristo, nós viemos a obter a salvação, se crermos nele e se confessarmos. Agora, a igreja que conhece e é o corpo de Cristo, tu acha que o juízo vai vir por onde? Pelo corpo de Cristo. Por isso que ele fala, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É pela casa de Deus. E interessante que eu quero dizer uma coisa para você, não estamos falando aqui da casa de Deus, sobre placa e denominação e estrutura que cada rua, cada bairro, cada cidade nesse país tem. Eu estou falando desta casa e da sua casa e da minha casa como família. É o tempo do Senhor fazer isso, porque famílias curadas, famílias santificadas, famílias cheias da presença de Deus formarão uma congregação onde estarão reunidos numa estrutura onde abalará a cidade, o bairro, onde realmente marcará um legado e será muito relevante para este tempo, onde marcará realmente essa nação com o fogo de Deus, com o abalo da presença dele, com um dia em que o Senhor fará desta nação o trono dele de justiça e juízo. Ele vai começar pela casa dele.
Ele vai começar por mim e por você. Por isso que ele está nesses dias confrontando lideranças, expondo líderes e ovelhas, expondo a noiva, assim como o corpo de Cristo foi exposto naquela cruz, nu, padecendo, cheio de cicatrizes, cheio de feridas. Assim como aquele corpo estava ali exposto, ele está expondo o corpo de Cristo para limpar e purificar. Porque assim como o corpo dele naquele momento estava ali, todo desfigurado, a igreja hoje está assim. Ninguém sabe mais o que é santidade, ninguém mais exerce santidade, ninguém vive santidade, ninguém vive mais uma adoração, tudo é show. Ninguém está mais vivendo por amor e atos de justiça, a não ser que seja pelo bel prazer, pelo proveito próprio. Ninguém mais está vivendo uma igreja noiva na qual realmente causa na sociedade, causa na humanidade a vontade de conhecer esse Deus, de conhecer esse Jesus Salvador. Está na hora dela estar santificada, adornada, linda, pura para um noivo que vem. E o mundo será atraído pelo quê? Pela presença de Deus que habita no meio da igreja. Mas como a presença de Deus pode compactuar com tanta mentira, engano, adultério, prostituição no meio da igreja, da liderança, aceitando tudo, fazendo tudo, a teologia da hipergraça, de uma prosperidade que não existe biblicamente, que as pessoas se enganam e são usurpadas e se deixam enganar. O juízo do Eterno começa pela casa dele, diz o Senhor. E esse é o tempo das mãos de Deus. O tempo em que ele vai pegar alguns galhos dessa árvore e vai começar a limpar. E se ele não der bom fruto, ele vai lançar no fogo. É assim que Jesus nos ensinou. Se ele pegar a árvore para podar e esses galhos não derem bom fruto, ele vai lançar no fogo. E ele falou sobre esse fogo aqui em 1 Pedro 4. O tempo de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus? É isso que eu quero deixar para você hoje, para sua meditação. É isso que o Eterno está buscando em nós, em mim. Um tempo de santificação e separação. Um tempo que Ele está nos queimando para tirar tudo que é impuro. Um tempo que Ele está nos chamando à nossa casa para quando a gente for para se reunir na congregação e levantar a bandeira de uma tribo, de um estandarte, e levantar ela com convicção que somos uma família. Assim como Ele separou lá no deserto as 12 tribos, assim como Ele separou já no ventre das mulheres de Jacó, as 12 tribos, era nessa finalidade. Cada casa da tribo é que representava toda a tribo. Por isso, cada um tem sua responsabilidade, assim como cada tribo. Issacar discerniu os tempos. Judá era de guerra junto com Benjamim. Levi de adoração, e assim somos nós. O Eterno tem um propósito a cada um. E Ele vai revelar a cada um nesse tempo em que estamos sendo queimados pelo fogo dEle. Saiba que o juízo do Senhor chegou a nós nesses dias. Saiba que o juízo do Senhor chegou à liderança, aos filhos dEle dentro da casa dEle agora. Ele começa do altar para fora. Porque a presença dele é revelada de dentro para fora, assim como o Filho dele foi revelado dos céus para a terra. Esse é o tempo da igreja revelar quem é o Filho de Deus de verdade. Chega de adornarmos o Filho com o que é romano. Chega de adornarmos o Filho com o que é prostituído. Chega de adornarmos o Filho com aquilo que não agrada a Deus. O que o Eterno fez foi coroar ele de glória. E o corpo dele, representando a terra, tem que ser também revelada a sua glória, assim como diz aqui em 1 Pedro 4, a revelação da glória dele. Por isso ele está nos chamando neste dia, nesse tempo. Baruch Hashem, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Em nome de Yeshua. Baruch Hashem.
aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Oh, é chegado um novo tempo, uma nova história. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas, aqueles que não se dobraram diante de Jezabel, aqueles que não se venderam porque já foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Não são profetas comprometidos com o sistema babilônico, são profetas que são verdadeiras boca de Deus. Homens, mulheres, jovens, homens que não negociam a sua fé, homens que não barateiam a sua fé, homens que não envergonham o Evangelho. É chegado esse tempo, é chegado esse tempo.
Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros. Mas agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Uma nova história. O choro já durou a noite. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo, sacudindo.